Então, o Emotivar ele é dividido em 6 módulos, né? Que vão, a versão nova do curso agora foi ampliada, e que vão te ensinar através de um passo a passo, na forma que você viu eu ensinar nos conteúdos distribuídos gratuitamente, como a Semana Multivariada, que acabou de acontecer, né? Mas com mais condições de me aprofundar em vários outros conteúdos, né? E como trabalhar com esses 6 grandes, vamos dizer assim, temas, né? Então a gente começa aí com o módulo 1 com uma introdução à análise multivariada, onde um dos principais pontos que a gente vai ver são os métodos de transformação e padronização de dados. Depois tem um módulo novo só sobre medidas de associação, as medidas de similaridade, coeficientes de distância. A gente vai se aprofundar mais nesse assunto. Depois tem análise de agrupamento, também foi reformulado esse módulo. Tem um módulo de ordenação com os principais métodos de ordenação. E ordenação canônica, módulo 5, e teste de hipóteses multivariadas no módulo 6. Então, eu tenho uma experiência de 8 anos, né, ensinando análises multivariadas e usando, né, nos mais diversos trabalhos que eu desenvolvo, e esses assuntos combinados dessa forma e transmitidos com o meu método de ensino vão te levar verdadeiramente para um outro nível em relação às suas habilidades de analisar dados multivariados e produzir resultados. Então vamos dar uma olhadinha em cada um dos módulos. Eu acrescentei esse módulo 0 como um bônus, né, já no início do curso aqui, para quem quer e precisa começar a trabalhar com análises multivariadas no R, mas nunca trabalhou com linguagem R, ou sabe muito pouco. Então já aconteceu de aparecer alunos e alunas querendo fazer o Emotivar, mas aí falavam comigo, Luiz, eu não sei nada de R, não tenho tempo de aprender o R agora, assim, me aprofundar na linguagem, eu preciso começar a usar o R para aprender análise multivariada, porque eu preciso fazer as análises multivariadas no meu trabalho. Então, eu entrei com esse módulo bônus 0 aí, módulo 0, né, com os primeiros passos para instalar o R, conhecer o programa, e ali tem aula 7, primeiros passos para você ter um inicial mesmo. Se você já sabe, manja do R, já pode pular esse módulo bônus aqui, que não tem problema, e já começar pelo módulo 1. O módulo 1, a gente vai ter uma introdução a análises multivariadas, a gente vai conhecer uma base de dados multivariados aqui nessa aula do Dolbis Data, né? Vamos fazer uma análise exploratória desse Dolbis Data para a gente quebrar o gelo aí com a base de dados que a gente vai usar ao longo do curso, na maioria das aulas. E nós vamos ter uma aula de introdução e princípios gerais das análises multivariadas. Vamos conhecer o que é a estrutura de dados multivariados. Depois vamos entrar na padronização e transformação de dados. Vamos ver alguns métodos, né, de padronização, transformação de dados na teoria, assim, ver as suas fórmulas, como é que aplica, né, o que elas fazem, né. E depois vamos ter 2 aulas práticas no R, que uma só sobre padronização, aplicar os métodos de padronização que nós vamos aprender ali na aula 5, e depois uma aula só sobre transformação de dados, aplicar esses métodos também no R. Aí no módulo 2, nós vamos ver agora as medidas de associação. Então nós vamos começar com as matrizes de associação. O que é uma matriz de associação, né? O que são as medidas de associação, e aí vamos ver em modo Q, né, o que é isso, e vamos ver os coeficientes de similaridade binários, né, para dados de presença e ausência, dados dicotômicos. Vamos ver a aplicação dessas medidas no R, né, são 2 partes, são bastante conteúdo aqui, então são uma aula de 2 partes. E depois nós vamos ver essas medidas de associação, de semelhança para dados quantitativos, né? Quando nós temos alguma medida quantitativa ali, como que a gente pode associar essas observações. E também, uma aula em 2 partes, nós vamos ver em detalhes várias medidas, né? Para que elas servem, que a diferença de cada uma, né? E depois vamos aplicá-las no R aí também em 2 aulas. Aí no módulo 3 nós vamos entrar na análise de agrupamento, nossa primeira análise, né? Multivariada, um método de classificação. Então temos toda a introdução, análise de agrupamento, saber o que é isso. Vamos ver os métodos de ligação, o que é o coeficiente cofenético. Vamos aplicar esses métodos de ligação no R, né?
Vamos conhecer o dendograma, né, que é o resultado da análise de agrupamento, interpretar, ver a significância dos agrupamentos. Vamos avaliar e comparar alguns dendogramas, vamos aplicar alguns. Tem dois testes, né, que a gente vai conhecer aqui de significância dos agrupamentos. E depois nós vamos ter uma aula aqui, duas aulas, né, com uma análise especial, vamos dizer assim, bem voltada para quem trabalha com ecologia, que é agrupamento de espécies, né, então análise de espécies indicadoras. E aí, no fim eu faço, como são muitas etapas, né, na análise de agrupamento, eu faço uma aula de síntese, né, dessa análise de agrupamento para você entender todo esse processo, né. E aí no módulo 3, módulo 4, na verdade, né, tá errado aqui, nós vamos entrar na ordenação. Então nós vamos ver os principais métodos de ordenação, vamos ver o que é uma análise de ordenação, né? A gente saiu de uma análise de classificação, agora vamos ver o que é a análise de ordenação. E aí o primeiro exemplo que a gente vai ver, a primeira análise, é a análise de componentes principais, conhecida como PCA. Vamos ver um exemplo numérico bem detalhado aqui para a gente entender bem como é que funciona a PCA e um método de ordenação. Depois vamos aplicar a PCA no R e vamos ver aqui o que eu chamo de anatomia do gráfico, né? Como a gente formatar o gráfico por partes, né? Para a gente ter aquele resultado pronto. Depois nós vamos entrar com 3 aulas sobre análise de coordenadas principais, que é uma análise análoga a componentes principais, mas ela ela ordena uma matriz de associação, né? Vamos também ver como aplicá-la no R e vamos ver a anatomia do gráfico da PCOA. E depois vamos ver um outro método também, que é análogo à PCOA, mas ele é não métrico, né? A gente poderia dizer que é um método não paramétrico, é o NMDS, no escalonamento multidimensional não métrico. Vamos ver como aplicar ele no R e também a anatomia do gráfico desse NMDS. E nessas aulas de anatomia do gráfico a gente sempre vai trazer alguma novidade aqui, como associar os resultados a uma análise de agrupamento, né? Ou ver algum outro tipo de representação gráfica que a gente pode ter para melhorar os resultados. Aí no módulo 5, né, ordenação canônica. Então a gente vai entrar aqui já ver os principais métodos de ordenação canônica, né, que são ordenações que comparam matrizes, né, para você ver se existe relação entre matrizes de dados multivariados. Então a gente vai ver o que é uma ordenação canônica, vamos entrar na análise de redundância, vamos estudar ela a fundo aqui, para a gente entender o que é uma ordenação canônica. Então vamos ver toda a aplicação da RDA, o que é colinearidade de variáveis explicativas, vamos ver a representação gráfica da RDA e vamos ver a anatomia do gráfico aqui da RDA em 2 aulas. Depois a gente vai ver a análise de correspondência canônica, que é um outro método também muito usado, e aí vamos ver como aplicá-la no R, interpretar os resultados. Tem algumas diferenças para a RDA, então me aprofundei na RDA e depois a CCA. Tem muita coisa que você pode aproveitar ali da RDA. E finalmente o módulo 6, né, nós vamos ver aí os testes de hipóteses multivariadas, né? Esse último módulo você vai aprender 2 abordagens para testar hipóteses de dados multivariados. A PERMANOVA, né, que é um método baseado na decomposição das matrizes de associação, que a gente vai ver aqui em 5 aulas. E depois tem um método mais moderno aí, que é a abordagem baseada em modelos, né, modelos lineares e modelos lineares generalizados, que acaba sendo uma solução aí para quando a gente não pode aplicar PERMANOVA no nosso conjunto de dados ou para outras situações, né, em que convém utilizar os modelos multivariados já diretamente.